Boa noite, a paz. Estou aqui para me apresentar de uma forma mais cordial. Me chamo Dayana. Comecei agora a falar um pouco mais sobre a palavra de Deus, a ter um entendimento melhor das coisas que o Senhor tem tocado ao meu coração, e resolvi compartilhar com cada um de vocês que tem a necessidade de ouvir uma palavra ou até mesmo de conhecer um pouco mais do que o Senhor tem preparado para a vida de cada um de nós, né? Ontem eu me peguei em oração, conversando com Deus para entender um aspecto na minha vida no qual eu estou passando, que ainda continua meio confuso, né? E a palavra de Deus, ela veio até mim no capítulo de Salmos, né? Na verdade, o livro de Salmos, capítulo 55. E ele vai do versículo 1 até o versículo 23. Claro que a pessoa não vai ler esse capítulo inteiro, que a gente vai fazer um resumo aqui da palavra, onde o Senhor tocou bastante ao meu coração. E a gente começa pelo versículo 1, aonde diz assim: Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica. E no capítulo 2, atende-me e responda-me, sinto-me perplexo em minha queixa. A palavra perplexo na qual Davi se refere aqui, que é a palavra perplexo na Bíblia, ela nada mais é do que não saber como agir, pensar ou até mesmo confuso com os acontecimentos, Então o Davi se encontra confuso com tudo que está acontecendo na vida dele em uma determinada circunstâncias na qual ele está passando um processo. E as queixas dele, na qual ele quer expressar, é a dor, é o sofrimento dele. Então ele se encontra confuso mediante a sua dor, ele se encontra sem saber como agir com o sofrimento que lhe foi causado, E no versículo acima, Davi implora para que o Senhor ouça a oração dele, pois ele se encontra confuso, sem saber como agir mediante a dor e o sofrimento que lhe foi causado. E essa dor e esse sofrimento que lhe foi causado, muitas das vezes a gente pensa que é causado por pessoas distantes de nós, Mas essa dor, ela foi causada por algum bem próximo do Davi, Alguém que convivia com ele, que tinha momentos de comunhão. E a gente vê isso no versículo adiante, No versículo 6, 7 e 8, o Davi declara ao Senhor: Quem me dera ter asas de pombo para voar e encontrar um abrigo. E ele continua a dizer: Sim, eu fugiria para longe, para ficar no deserto. Procuraria as pessoas um refúgio seguro contra a tormenta e as tempestades. Quando ele diz que ele gostaria de ter asas, não quer dizer que ele quer fugir do problema, mas sim sair daquele local no qual está trazendo a ele tanta dor e tanto sofrimento. Ele necessita sair dali para clamar ao Senhor e pedir ao Senhor ajuda. Porque quando a gente é afrontado, a nossa carne ela grita. Então, se a gente permanece no local onde a gente está sendo afligido, onde a gente está sendo hostilizado, humilhado, humanamente a gente tem a vontade de reagir, Porque quem com ferro nos fere, com ferro será ferido, um ditado bem mundano, bem antigo. Nossa tendência é agir. Então, como Davi não estava sabendo lidar com os sentimentos, com a dor que estava nele por ter sido causado por alguém bem próximo, ele quis fugir dali. Então ele diz: quem me dera ter asas de pombo para poder voar, para me refugiar em um deserto, me refugiar em um lugar distante, onde ele possa encontrar a paz, conversar com Deus, para ouvir o que o Senhor tem a dizer a ele e acalmar o coração dele. Então Davi se sente que o seu coração está... Davi ele sente no seu coração tudo que está por vir, Ele sente que vem uma tempestade, que está surgindo um holocausto e ele não sabe discernir e menos ainda explicar. Então ele começa a sentir uma confusão, um conflito muito grande em seu coração e começa a clamar ao Senhor mesmo antes da tempestade chegar até ele,
pois o seu temor e a sua fé em Deus o faz clamar, né? O faz pedir socorro, tipo, Senhor, eis-me aqui, né? Eu ando nessa fase, eu ando na fase de clamar ao Senhor e falar, Pai, eis-me aqui, faça tão somente a tua vontade, faça tão somente o teu querer, porque se for de mim mesma, só Jesus, né? É glória. Se for depender de mim, das minhas ações, né? Minhas ações humanas, a que me compete, boas coisas não sairiam, nem bons frutos. Então o Davi, ele conhece o coração dele, ele sabe também o temperamento que ele tem. Então ele clama ao Senhor porque o coração dele já está ali, ó, temente e tremendo também as coisas que estão por vir, né? E no capítulo mais adiante, que também faz parte do capítulo 55, perdoe-me, né? Que é o versículo 12, 13 e 14, o Davi, ele começa a falar ao Senhor o que de fato aconteceu com ele, né? Davi conversa com o Senhor sobre o que ele suportaria, como se defenderia, porém, o que lhe aconteceu o deixou perplexo, causando tamanha dor ao seu coração. Ele quis dizer ao Senhor assim, Pai, eu conseguiria me proteger, eu conseguiria me defender e suportar qualquer outra coisa que viesse de um inimigo. Mas a dor que me foi causada agora, essa eu não consigo suportar. E ele diz assim no versículo 12, não é apenas um simples inimigo que me insulta, eu os suportaria. Não é um adversário que se levanta contra a minha pessoa, eu dele me defenderia. Então começa a ficar claro que se fosse apenas um inimigo comum, ele conseguiria se suportar, né? As afrontas, as palavras. Se fosse apenas um adversário, ele também conseguiria se levantar e se defender de qualquer calúnia que pudesse vir, porque nós não temos o hábito de deixar o inimigo conviver na nossa casa, né? Ai daquele que faz isso. A nossa casa é um templo, é um lugar sagrado, é o nosso refúgio, onde a gente quer viver em paz. Então, o inimigo, ele não tem acesso à sua casa. Ele não tem acesso à sua casa física e também não pode ter acesso à sua casa espiritual. Se ele não tem acesso a nenhum dos dois, ele não tem como te ferir. Mas, entretanto, no versículo 13, ele diz assim, mas és tu, meu companheiro, meu confidente e amigo mais chegado. Justamente tu, com quem eu partilhei da mais agradável e íntima comunhão, enquanto caminhávamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Então Davi, ele começou a deixar claro que se fosse qualquer inimigo lá fora, no qual não tem contato conosco, no qual não convive, não habita na nossa casa, não conhece nossos sonhos, projetos, planos, não tem nenhuma estimativa sobre aquilo que a gente tem almejado ou conquistado, ele não tem como nos ferir tão profundo assim, né? Mas a pessoa que feriu Davi era a pessoa com quem era amigo, era confidente, era companheiro, era chegado, né? Era aquela pessoa com quem ele partilhava a mais agradável intimidade em comunhão, enquanto caminhava em festividade. Quando ele diz caminhava em festividade para a casa de Deus, enquanto íamos para a casa do Senhor para adorá-lo. Então era aquela pessoa que estava com Davi, que tinha conhecimento da palavra, que entendia os planos e o propósito de Deus, mas veio a feri-lo, né? Veio a trair a sua confiança. A palavra de Deus, ela é sempre muito clara para cada um de nós, né? Então você imagina, isso vale na amizade, isso vale no casamento, isso vale dentro do seu âmbito profissional, mas é mais válido para o nosso âmbito de amizade e de casamento, né? Que são as pessoas que convivem realmente conosco, né? Amigos mais chegados que estão dentro da nossa casa, que conhecem o nosso dia a dia, que sabem dos nossos planos, dos nossos projetos, sonhos. E o casamento, né? O casamento é onde realmente há a agradável intimidade, que é onde a gente se
despede das nossas armaduras, né? Onde a gente consegue se despir daquilo que a gente faz questão de se fortalecer o tempo todo lá fora. Então, dentro da sua casa, com a sua família, você tira essa armadura e você mostra quem você é. Tanto seus defeitos quanto suas qualidades, suas fraquezas. Ali você chora, ali você ri. Ali você deixa claro a sua fragilidade, né? Então, quando a gente deixa claro a nossa fragilidade para as pessoas que nós amamos, amigos, parentes, esposa e esposo, a gente não pensa que fica vulnerável, a gente não imagina que possamos estar entregando a nossa vulnerabilidade na mão de alguém que um dia possa nos causar algum mal, né? Porque quando a gente une a nossa intimidade a alguém, a gente une sabendo que aquela pessoa é confiável, que você pode se despir de você mesmo e dizer, tô aqui, coração aberto, né? E foi isso que Davi fez o tempo todo. Então, quando ele descobriu, né, que a pessoa a qual estava ferindo era a pessoa mais chegada a ele, era confidente dele, isso feriu Davi profundamente, né? Então fez com que Davi quisesse fugir dali, porque a dor era tamanha. Então, se ele continuasse naquele lugar, ele poderia vir agir na carne, na ira. Então ele preferiu sair, né? Não é fugir do problema, mas sim dar um respiro, pedir ajuda e pedir ajuda ao Senhor, porque só Ele pode nos direcionar, né? Então tudo que estava acontecendo com Davi causava a ele uma dor muito profunda, pois ser traído por alguém que amava, e quando somos traídos por alguém próximo, a dor só faz aumentar, né? A dor ela não reduz, né? Quando a pessoa que a gente ama nos trai, a dor ela vai aumentando. E não quer dizer que é uma mágoa, que é uma raiva, mas é uma dor na qual ela te fere de uma maneira que, se você pudesse, você enfiava a mão no seu peito e arrancava ela. Mas não cabe a nós, né? Cabe somente ao Senhor arrancar tamanha dor do nosso coração, fazer com que as coisas se acalmem, trazer acalento para as nossas vidas e nos mostrar que por trás de tanta dor existe um propósito, né? De repente a gente precisa ser tratado em algum momento, em alguma área. De repente a própria pessoa que nos feriu precisa ser tratada. Então o Senhor nos tira daquele ambiente para que essa pessoa possa ser tratada e que a gente não venha interferir, nem por ira e nem por amor, né? Então o que o Salmo 55 nos diz, mediante a dor e o sofrimento de Davi, é que nunca estamos preparados para lidar com a traição daqueles que amamos, né? Eu não sei se alguém aí acha que está preparado, mas eu, Dayana, não estou preparada, né? A gente se prepara para muita coisa na vida, mas a gente não se prepara para ser traído por aqueles que amamos, né? Porque, como eu disse, a gente tira a armadura, a gente começa a se despir de nós mesmos. Então a gente não espera que quem nós venhamos a amar e a dividir uma intimidade cause ao nosso coração tamanha traição. Então, eu imagino que você do outro lado também não está apto e nem preparado para passar por isso. Então, a gente deve sim se fortalecer no nosso Senhor, a gente deve sim orar, a gente deve sim pedir ao Senhor que nos auxilie. Afinal de contas, Ele é nosso Pai, né? Ai de nós se não for o amor dEle, porque os sonhos nos pertencem, mas os planos são do Senhor, não são nossos. Então, nós somos capazes de nos defender, de suportar a traição daqueles que nos desejam mal, porém não convive conosco, né? A gente é capaz sim de sobreviver a uma traição, a uma calúnia das pessoas que não convivem com a gente, não fazem parte do nosso círculo. Então, falou hoje, amanhã já tá tudo certo, passou, acabou, tchau, obrigado. Mas quando somos traídos e feridos por quem amamos, dividimos nossa intimidade entre momentos de comunhão agradável com Deus, a nossa estrutura é imensamente abalada, né? Ela é abalada e a nossa fé nos faz prostrar diante de Deus e buscar no Senhor nosso refúgio para nos fortalecer, para que a ira não nos domine e para que a dor venha a cessar, né?
Então a gente dobra o joelho. E a gente não tem que dobrar o joelho só quando a gente está no momento de dor, no momento de atrito, não. A gente tem que nos prostrar diante do Senhor, até quando as coisas estão bem, né? Porque aparentemente está tudo muito perfeito, está tudo muito bem. Mesmo que alguma coisa lá no seu coração diga que tem alguma coisinha aí fora da casinha, mas ao olhar humano parece estar bem, você tem que dobrar o seu joelho, você tem que orar e se prostrar ao Senhor e falar: me fortaleça, revela o que está no oculto, mostre-me. Eu não tenho o dom de ouvir a voz do Senhor, né? Esse dom eu não tenho o dom da visão, mas eu tenho descoberto de uma maneira surreal a maneira como Deus fala comigo. E a maneira como Deus fala comigo é ardente no meu coração. Quando as coisas na minha vida não estão bem, quando as coisas na vida da minha família, da minha parentela não estão bem, o meu coração ele começa a queimar e ele começa a insistir de que algo está errado. Então muitas vezes eu dobro o joelho e falo: Pai, eu sei que o coração é terra que não se pisa, que o coração é traiçoeiro, mas eu comecei a aprender e a entender cada vez mais que quanto mais o meu coração arde, mais as coisas vão ficando claras, mais o Senhor está falando comigo no meu coração e me respondendo através da palavra, né? Porque desde que algumas coisas aconteceram em uma semana na minha vida e até um pouquinho antes, Ele tem me dado respostas, né? E respostas claras, respostas evidentes, com clareza, e ela vem se confirmando cada dia mais. Eu peço perdão se eu não estou sabendo explicar de uma forma mais sensata, né, para cada um de vocês, mas eu estou compartilhando a minha experiência, o que eu estou vivendo, né, nesses últimos dias. E de um mês para cá muita coisa aconteceu na minha vida. O Senhor vinha me alertando sobre algumas coisas. Eu não estava entendendo, eu também não estava sabendo explicar para a pessoa que estava comigo, né, ao meu lado, né, e a pessoa que estava ao meu lado também não estava conseguindo me compreender. Então houve uma divisão, né? E uma casa, quando ela se divide, quando as pessoas não conseguem se entender por falta de visão, as coisas se tornam mais complicadas. Então, por eu não saber dizer corretamente o que eu estava sentindo, porque nem eu estava me entendendo, a minha casa ela foi dividida. Mas de lá para cá o Senhor ele tem mostrado o cuidado dele comigo, o amor que ele tem pela minha vida, pela vida dos que me rodeiam. E já deixou claro que a gente tem que estar sim, sempre com os olhos bem abertos, né? Não quer dizer que você tenha que se fechar e não compartilhar mais a sua vida com um amigo, com o seu esposo, com a sua esposa, com a sua parentela, mas que toda vez que você compartilhar, você compartilhe diante do Senhor, você ore a Deus, entregue na mão do Senhor e fale: Pai, compartilhei a minha vida, me despi, tirei as minhas vestes e mostrei a minha fraqueza mediante ao meu marido, mediante a minha esposa, aos meus filhos, aos meus pais, aos meus amigos e irmãos. Então que o Senhor me cubra e me proteja debaixo da tua poderosa mão, né? Então que cada um possa refletir no Salmo 55 e que essa palavra possa trazer muita paz ao coração de quem está precisando e entendimento na vida daqueles que estão passando por situações similares e não estão compreendendo. Desejo uma noite de muita paz, muita bênção e que o Senhor esteja com cada um de vocês. Até o próximo vídeo.